Nós já estamos aqui com o governador Carlos Moisés, que veio até o estúdio. Muito obrigada pela sua presença, governador. Inclusive, a nossa entrevista estava agendada para ontem, por conta da demanda do que aconteceu em Criciúma. O governador precisou se deslocar. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Esther. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui conversando. Governador, aproveitando esse último assunto que nós estávamos tratando aqui no SPT Meio-Dia, que é o coronavírus, eu acredito que seja o assunto mais importante do Estado a ser tratado nesse momento, já que é a saúde do catarinense, e o governador recebeu o Estado inteiro, praticamente na cor vermelha, e nós estamos atualmente hoje, com o boletim mais recente divulgado, com o maior número de casos ativos em Santa Catarina de coronavírus desde o início da pandemia. Como resolver isso? É muito importante nós não negarmos essa situação, é importante encararmos essa situação e a parceria com a sociedade, com a comunidade. Nós entendemos que toda e qualquer ação do governo, por mais bem intencionada que seja, por mais bem estruturada, se não tiver a participação do cidadão, da consciência de que nós podemos aumentar a taxa de transmissibilidade rapidamente se não tivermos medidas de segurança, do convívio seguro, como eu costumava dizer, com esse vírus e com a doença que é grave e pode se agravar, nós precisamos realmente trazer novamente ao cenário essa conscientização. Por isso, muito importante estarmos conversando sobre isso aqui hoje. Nós temos pouco mais de 200 vagas nas UTIs de todo o estado de Santa Catarina disponíveis. Nós temos aí 84% das UTIs comprometidas, sendo utilizadas, e estamos numa corrida com os municípios, também com os hospitais filantrópicos, com os municípios, com as secretarias municipais, para que a gente possa trazer mais 205 vagas, reativar 205 vagas, independentemente da habilitação pelo Ministério da Saúde. Essa é a parte do Estado e talvez alguma medida de contenção, alguma medida de restrição, juntamente com os municípios. Hoje à tarde eu tenho uma reunião com a FECAM, com os prefeitos, e nós vamos discutir então sobre a abrangência dessa medida, qual medida ser adotada, de comum consenso com os prefeitos. Mas é extremamente importante que a sociedade entenda, nós tivemos um caso agora recente, amplamente divulgado pela mídia, que uma moça foi para uma balada, contaminou 17 familiares na sequência, 3 foram a óbito. São dados importantes que a gente tem que ter a consciência de que a nossa ação pode custar vidas e, ao mesmo tempo, que a precaução pode salvar vidas. Governador, mas além dessa conscientização que já é pregada, né, desde o início da pandemia, cada vez com mais intensidade diante do agravamento, nós estamos vivendo agora o pior momento de Santa Catarina. Tivemos restrições anteriormente com momentos mais favoráveis. O senhor falou muito sobre ativação de leitos de UTIs. Essa seria a principal estratégia ou já é previsto algum tipo de restrição com essa conversa que o senhor deve ter com os municípios? O lockdown que fizemos lá no dia 17 de março deste ano, nós entendemos que não é mais cabido. Hoje nós precisamos, e fizemos um gerenciamento dessa crise também de forma regionalizada com os municípios, nós precisamos voltar a dialogar. Quando retornei ao governo na sexta-feira, já no sábado, no dia seguinte, fiz reuniões com a FECAM, fiz reuniões com os hospitais filantrópicos, seus diretores, associações que representam o segmento, garantindo 44 milhões de reais para aportar nesses hospitais que são parceiros do Estado, de forma que nós possamos ativar esses leitos que estão disponíveis, mas não estão ativados, independentemente da habilitação deles no Ministério. Então, nós estamos aplicando recursos, tive reunião também com o Ministério Público, no sentido de pedir apoio para que nos ajude a implementar essa estratégia em todo o Estado, mas, por outro lado, vamos discutir hoje à tarde, conforme disse, uma estratégia também de intervenção, no sentido de alguma restrição de movimentação de pessoas. De que tipo seria? Nós estamos discutindo com os prefeitos uma série de possibilidades e, para isso, a gente vai sedimentar isso nessa reunião, porque nós precisamos entender que há medidas que são eficientes para um município, mas que não têm eficiência para outro. E aí a gente precisa dialogar com os prefeitos. Isso eu vou deixar para hoje à tarde, para aprofundar essas medidas. Mas o fechamento é descartado? O fechamento total, o lockdown, é descartado. A gente pode restringir atividades, diminuir percentuais nas atividades, enfim, alguma medida que traga de fato. E como falei, no sábado eu me reuni também com a cúpula da segurança pública, no sentido de nós promovermos fiscalização daqueles que descumprem as regras já impostas.
Governador, o senhor falou sobre o aumento nesse número de UTIs, inclusive com esse investimento. A expectativa é que a gente tenha um número elevado de leitos disponíveis, já que tendo mais de 30 mil casos ativos. Se boa parte dessa população precisar de atendimento, nós sabemos que teríamos um colapso na saúde. O recomendado, nós já estamos atingindo o que é recomendado, já atingimos o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Estamos, inclusive, em relação a alguns países da Europa, a nossa taxa de oferta de leitos de UTI, ela supera alguns países da Europa. Então, nós estamos atingindo um número de ouro para Santa Catarina. O fato é que não basta termos apenas leitos de UTI à disposição. Qualquer estrutura de saúde no mundo, ela entra em colapso se a sociedade não se despertar para fazer o seu papel. Vai ser feito, então, um trabalho mais intenso ainda de conscientização a partir de agora. Exatamente. Toda a nossa ação tem consequências. Então, é muito importante que as pessoas que estão em casa saibam que nós precisamos proteger os vulneráveis, como dissemos sempre aqui, proteger aquelas pessoas que têm comorbidade. E mesmo em faixas etárias mais jovens, a gente tem acompanhado o agravamento da doença também de forma diferenciada. Então, não é muito imprevisível. É importante que todos nós, nesse momento, nesse repique da doença, que talvez não seja uma segunda onda, mas um agravamento dessa crise, possamos estar de mãos dadas, virtualmente de mãos dadas, né, para que a gente possa enfrentar a Covid-19 e o coronavírus, como vimos fazendo até então. E falando em mãos dadas, eu gostaria de saber como fica a partir de agora a sua relação com os municípios nesse enfrentamento. A gente teve uma mudança no caminho que os municípios passaram a ter, né, mais autoridade para definir as medidas. Isso deve se manter? Como é que fica a partir de agora? Por isso a gente estabelece o diálogo. Hoje mesmo tem essa reunião que foi pautada para ontem na minha agenda, mas em função do evento na segurança pública lá em Criciúma, eu acabei adiando para hoje a reunião, para alinhamento com os prefeitos, secretários municipais de saúde, estruturas municipais de oferta de leitos, inclusive também de atenção básica à saúde, não de UTIs, mas necessariamente do primeiro aporte, triagem, enfim, leitos de retaguarda, para que a gente possa, com os municípios e com os hospitais filantrópicos, nessa grande rede que Santa Catarina tem, trabalhando pela saúde dos catarinenses, conseguir sucesso também nesse segundo momento. Sobre segurança, ontem o senhor precisou se deslocar rapidamente até Criciúma, diante de tudo que aconteceu. Acompanhamos a coletiva de imprensa, inclusive transmitimos aqui. Nós percebemos na ação dos bandidos, até em conversa com a Polícia Civil e Polícia Militar, que foi algo orquestrado com muito tempo de planejamento. Inclusive, eles ficaram na cidade por pelo menos 3 meses, segundo a polícia. Pegou a polícia de surpresa, as pessoas ficaram muito assustadas e uma sensação de insegurança inegável que ficou. Como que o Estado vai responder a isso, além das investigações desse crime em específico? O Estado já responde a esse evento, não só com a presença, com o confronto que houve, o enfrentamento, também com precaução de não envolver a sociedade como um todo, mas também hoje, no dia de hoje, ontem, toda a perícia técnica, o Instituto Geral de Perícias, a polícia especializada nos crimes contra instituições financeiras, roubo a banco e antissequestro, também atua no local, parceria com os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo na questão da inteligência. E você bem colocou, surpreendeu a todos, nenhuma agência de inteligência conseguiu indicar, apontar preventivamente essa organização, essa atuação, e a polícia agora trabalha na investigação. O que aconteceu em Blumenau no ano passado, no aeroporto Quero-Quero, é um exemplo clássico do que a gente vai fazer daqui para frente. Metade daqueles marginais estão presos, né? A polícia conseguiu desbaratar a quadrilha, conseguiu chegar à autoria dos fatos e é o que nós vamos trabalhar agora. Claro que podemos trabalhar na prevenção, mas nem sempre o confronto com armamento pesado, como foi o caso, né? Ele é recomendado. Nós precisamos, na verdade, tirar de circulação essas quadrilhas e precisamos olhar para a segurança pública com um viés nacional. Veja, é mais ou menos como a vacinação para a Covid, os estados não devem fazê-lo sozinhos. Nós temos que ter uma atenção para o país, sistemas de informação. Nós avançamos muito aqui com a criação do fundo para o IGP, para o Instituto Geral de Perícia, que hoje tem autonomia, gere seus recursos, adquire equipamentos, mas nem todos os estados, nem todas as unidades da federação trabalham assim. Nem todo mundo compartilha dados, nem todo mundo utiliza os mesmos sistemas. Nós precisamos de uma gestão
da segurança pública também de forma nacional. Isso está sendo discutido para que a gente possa compartilhar banco de dados genéticos, para que a gente possa compartilhar banco de dados balísticos. Toda vez que há um crime em qualquer lugar do Brasil, nós temos indícios, temos provas, temos informações importantes que ligam quadrilhas, ligam marginais a essas atuações. Então, é dessa forma, levando a sério a segurança pública no país, que nós precisamos, claro, também investir em pessoas, investir em tecnologia, cidades inteligentes, rodovias inteligentes, municípios inteligentes, estados inteligentes. E isso para o Estado está previsto? Além dessas investigações em específico e essa força da inteligência policial para resolver esse crime o mais rápido possível, para o Estado, depois do ocorrido, tem a previsão de alguma mudança na segurança? Nós fazemos isso. O Estado de Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Nós temos uma condição de fechar em 6 horas o nosso estado, com a Operação Ferrolho. Nós temos a Polícia Militar integrada à Polícia Civil. Nós criamos o Colegiado Superior de Segurança Pública. Não temos hoje um secretário de segurança, onde as instituições foram elevadas ao primeiro escalão de governo para fazer gestão de segurança pública. O nosso modelo hoje, ele é analisado pelo resto do país, é aprovado por vários governos, pelo Ministério, enfim, recebemos visitas aqui pela integração dos sistemas. Hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham conjuntas no sistema, o que não acontece no Brasil como um todo. Por isso que eu digo que as ações em Santa Catarina, elas não são suficientes para conter essa ação marginal, que inclusive tem origem em outros estados. Por isso que nós precisamos ter um olhar do governo central sobre a segurança pública. Governador, e agora sobre o seu retorno? Um tempo afastado, né? Absolvido agora no processo de impeachment, nesse primeiro processo. Como fica o governo a partir de agora e o que se perdeu nesse tempo? Um pouco da voz nos últimos 2 dias, né? Por isso o meu retorno tem sido muito intenso, perdi um pouco da voz. Nós acreditamos que a gestão da Covid-19, esse enfrentamento, trazer sempre o público muito para próximo, não perder a mão nesse sentido, acho que é importante. Perdemos um tempo, talvez, na gestão, mas aproveitamos esse tempo também para fazer política, para fazer construções, que é o que nós temos hoje, dialogando com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes, para que toda a ação do governo do Estado possa ser também legitimada, validada com os demais órgãos e poderes e que Santa Catarina seja beneficiada, porque nós entendemos que o nosso Estado não merecia e não merece esse tipo de atuação. Nós entendemos e falamos desde sempre que esse foi um movimento meramente político, não um movimento técnico, não um movimento jurídico, não há fundamentação jurídica nem para um processo, nem para o outro que está pendente ainda de julgamento, e nós entendemos que acreditamos na justiça, assim como acreditamos no primeiro processo de impeachment, acreditamos no arquivamento desse segundo processo que está pendente de julgamento, para que a gente possa olhar para frente, para que possa administrar o nosso Estado. Não há nenhuma vinculação de ato do governador com esses processos. Inclusive, recentemente elaborado o relatório da Polícia Federal, também me isentando completamente de responsabilidade em relação à questão dos respiradores, é importante que se diga isso. E esse já do segundo processo, no processo de impeachment, impeachment, isso, pendente agora de julgamento. E nós acreditamos que as ações do governo, elas são fundamentais para que a gente consiga construir o nosso Estado ainda melhor. Não cabe, né? O Estado de Santa Catarina não suporta mais esse tipo de atuação. É uma atuação que tem que ser técnica, não pode ser apenas política. Um processo de impeachment tem que ter os 2 ingredientes, processo político, a vontade política, mas também a conotação jurídica, a conotação técnica. Nós entendemos que não tem cabimento. Então, vamos olhar para frente. Essa é a ordem do governo, é uma ordem para aproximação com os parlamentares, para aproximação com os demais poderes e para fazer as entregas, recuperar o tempo que nós perdemos nesses últimos meses só pensando, né? Nós mudamos o foco, ficamos pensando só em processo de impeachment e nós estávamos num ritmo muito acelerado. Esse ano de 2020 foi um ano muito ruim para a gestão e nós aproveitamos para fazer projetos. Nós fizemos mais de 50 milhões de reais em projetos de infraestrutura que vão ser executados agora em 2021 e 2022 no nosso governo. Então, é isso que nós temos que fazer. São mais de 10 bilhões de reais que nós anunciamos em investimentos, inclusive para enfrentamento à crise hídrica, à estiagem em Santa Catarina, para avançar com as nossas empresas públicas, enfim. Nós temos muita notícia boa para falar e é disso que nós temos que começar a olhar, gerar esperança em nosso Estado. Governador, ouvindo o senhor, fica muito claro que o senhor não parou nesses 30 dias e o senhor fala que construiu pontes, mas essas pontes, elas não estavam sendo construídas antes? O que mudou depois do processo? Eu penso que, em algum momento, até mesmo
pelo processo de impeachment, desse primeiro processo de impeachment, não ter se sagrado sucesso, ou seja, o afastamento de governador e vice-governador, em algum momento nós tivemos que sentar com os parlamentares e dizer, olha, o Estado não suporta isso. Isso era opinião pública, inclusive, de segmentos da indústria, do comércio, dizendo que o Estado não devia se submeter a isso. Eu penso que, de forma muito responsável, né, enquanto gestor do nosso Estado, nós nos reunimos, especialmente com parlamentares, com lideranças das bancadas e combinamos, vamos olhar para frente, vamos superar essas dificuldades, vamos corrigir o que não ficou adequado, a dificuldade na comunicação e vamos olhar para o interesse dos catarinenses. Os catarinenses nos colocam aqui, eu com 71,09% dos votos do catarinense, não nos colocam aqui para estar degladiando. O homem público tem que vir para o trabalho. E é isso que nós fizemos desde o primeiro dia de janeiro de 2019, construindo, entregamos, tiramos o Estado de um déficit público de 1 bilhão e 200 milhões de reais, estamos agora em superávit em 2019, pagamos a dívida da saúde de 750 milhões de reais no primeiro ano de governo, imagina entrar em pandemia com a Secretaria de Saúde no SPC. Então nós temos muitas entregas, temos obra em todo o governo, em estado de Santa Catarina, em todas as regiões, e é isso que a gente veio para fazer. O trabalho, o foco. Eu foquei muito no primeiro ano na gestão, na composição de governo. O segundo ano, a pandemia nos afastou a todos, trouxe esta crise, mas eu penso que agora, 2021 e 2022, serão anos de muita entrega, de realizações, que é para isso que o catarinense elege parlamentares, executivo, legislativo. É isso que se espera dos poderes constituídos, o diálogo, né, para que a gente consiga, de fato, fazer boas entregas para o nosso Estado. Governador, o senhor, chegando depois desse processo todo, desse afastamento, fez várias mudanças em um mesmo dia, especialmente em cargos. Exonerou pessoas que haviam sido colocadas, inclusive às vésperas do seu retorno, e trouxe de volta a sua equipe. Tem mais alguma mudança prevista? Eu entendi que seria razoável, né, num governo de interinidade, a gente não ter nenhum movimento. Então, foi isso que nós fizemos. Desfazemos alguns movimentos para que a gente possa, agora, com o tempo, né, avaliar o que a gente pode compor, inclusive. Eu entendo que o governo precisa, de fato, distensionar a relação com os entes políticos, os demais entes políticos, e isso pode significar, inclusive, participação no governo, sem problema nenhum, porque eu divido responsabilidade, na medida em que eu tenho uma pasta que dá a sensação de pertencimento ao governo, a parlamentar ou a indicações, enfim, não vejo nenhum problema em relação a isso pode ser discutido francamente, mas é muito importante que se diga, tudo que nós construímos até agora, até o momento, não houve, como se diz no jargão popular, faca no pescoço do governador, não houve, nós estamos construindo, vamos dialogar ao longo, não há compartimentação de nenhuma fatia de governo para parlamentares, que ainda discutem se eventualmente viriam ou não participar do governo. Então, veja, é uma construção muito saudável que está acontecendo hoje, sem nenhuma pressão ao nosso governo, sem nenhum comprometimento do governo, e isso eu vejo de forma muito positiva. Pretendo, sim, aproximar cada vez mais do parlamento e dividir as responsabilidades. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Sibeli. SBT Meio Dia, falando sobre assuntos tão importantes para Santa Catarina e para o catarinense. Volte assim que quiser. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com vocês aqui no SBT. Um bom dia a todos os nossos que assistem aí de casa. Obrigado.